Fala aí, galera da primeira série do ensino médio, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai ver lá, ó, Geografia 2, ok? Então estamos agora em Geografia 2 e no capítulo 6, tá? Então capítulo 6 de Geografia 2, o tema central desse capítulo, Nova Ordem Mundial, tá? Nova Ordem Mundial que não é nenhuma novidade para vocês. A gente já vem falando de Nova Ordem Mundial já há 2 capítulos, né? A gente falou no 4, a gente falou no 5 e hoje a gente vai fechar de uma vez por todas esse tema, beleza? E para começar a falar de Nova Ordem Mundial, a gente fala de atentado de 11 de setembro. Mas o que tem a ver um atentado terrorista sofrido pelos Estados Unidos com a Nova Ordem Mundial? É só a gente voltar um pouquinho que a gente vai perceber o quanto esse atentado, né, acaba influenciando sim nesse tema. A gente está falando dos Estados Unidos, né, que se coloca como grande potência desde a época da Guerra Fria. Ou seja, na época da velha ordem mundial, né, no mundo bipolar, a gente tinha Estados Unidos e União Soviética, ou seja, Estados Unidos se destacando aí como uma das grandes lideranças. Aí acaba a velha ordem mundial e a gente inicia a nova ordem mundial. Quando você tem a nova ordem mundial, a gente começa a falar de algumas teorias, né, de multipolaridade, de unipolaridade. Quando a gente trata de multipolaridade, a gente está falando de força econômica. Quem é que está incluído lá como grande força econômica? Os Estados Unidos, beleza? E ele vem incluído de maneira bastante destacada. Eu estou falando do país que tem o maior PIB do planeta. Então, mais uma vez, Estados Unidos aí como grande liderança. E quando a gente fala de unipolaridade, a gente fala de novo dos Estados Unidos, tá? Por ter uma grande força militar, por ter uma grande força geopolítica e cultural. Então, Estados Unidos sempre numa posição de destaque. E por que esse tema acaba entrando? Porque eu estou falando de um ataque que foi sofrido pelos Estados Unidos, colocando em xeque justamente essa força deles, essa força que eles têm, beleza? Essa força militar, essa força de conseguir prevenir, né, qualquer coisa, de estar sempre à frente. Então, se você pensar que um grupo terrorista entra em território americano e consegue promover um dos ataques terroristas mais fortes, né, de grandes proporções dentro de um território, né, que sempre foi respeitado, sempre se posicionou aí como grande liderança mundial, então sim, se torna um fato grandioso, beleza? Então, olha lá, atentado de 11 de setembro, tá? Estados Unidos sofre ataque terrorista de grandes proporções, tá? Como é que se deu esse ataque? O grupo terrorista Al-Qaeda, tá? Comandado, liderado por Osama Bin Laden, eles promovem, tá, um ataque e a ideia deles é atingir principais símbolos dos Estados Unidos. Quais são esses principais símbolos? Um símbolo econômico, um símbolo militar e um símbolo político. Então, a ideia deles era atacar as Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, tá, por ser o principal símbolo da força econômica dos Estados Unidos, o Pentágono, por ser o principal símbolo da força militar dos Estados Unidos, e a Casa Branca por ser o símbolo político, né? Então você tem esses 3 alvos, beleza? O primeiro alvo, que seriam as Torres Gêmeas, foram atingidos com êxito, beleza? As torres chegam a cair. O Pentágono tem uma parte dele que foi destruída, porque também foi atingido. E a Casa Branca, ela não chegou a ser atingida, tá? O avião acabou caindo, né? Foi impedido antes de chegar ao seu destino. Então ele caiu antes de chegar à Casa Branca. Então a gente tem aí um ataque terrorista de grandes proporções dentro de um território, né, dos Estados Unidos, que é sim uma grande liderança mundial. Tá? Então, como é que eles vão fazer para tentar demonstrar a sua força? Qual é a consequência disso? Então, a consequência é lá, início de uma ofensiva mundial contra o terrorismo, beleza? Então os Estados Unidos vai, a partir desse momento, classificar alguns países como pertencentes ao eixo do mal, tá? Eixo do mal por serem possíveis, né, bases de grupos terroristas. Então ele coloca aí o próprio Afeganistão, né? O Afeganistão que, no caso,
abrigava a base operacional da Al-Qaeda, tá? Grupo que atacou, que promoveu esse ataque terrorista aos Estados Unidos, coloca a Coreia do Norte, coloca o Iraque, beleza? Então coloca alguns territórios aí como pertencentes ao eixo do mal, ou seja, países que precisavam ser fiscalizados e ser vistos com relação a isso, e se fosse necessário, promover invasões a fim de evitar qualquer possível ataque, né, qualquer possível dano a algum país aliado, né, dos Estados Unidos ou até o próprio Estados Unidos, beleza? Então a gente percebe aí, né, o início de uma doutrina que a gente chama de doutrina Bush. Olha lá, ideia de promover ações militares de maneira preventiva e antecipada, beleza? Então a ideia dos Estados Unidos era manter esse controle. E isso aqui não vai fazer só ele pensar em segurança, né, do seu território. Ele está também aqui pensando em quê? Se posicionar ainda como grande liderança, tá? Ou seja, ele está dando recado para o mundo: calma aí, os caras fizeram isso com a gente vai rebater, a gente vai fazer alguma coisa, beleza? Porque isso não é aceitável. Então a ideia deles também é essa. E a gente tem dentro desse contexto, né, do combate aí da doutrina Bush, a gente tem a Segunda Guerra do Golfo, tá? Lembrando que a Primeira Guerra do Golfo foi aquela onde você tem Estados Unidos, né, liderando 20 tropas de 20 países diferentes, né? Você tem ali Estados Unidos invadindo o Kuwait para poder libertar o território do Kuwait após a invasão de Saddam Hussein, a invasão liderada por Saddam Hussein. Então agora aconteceu da seguinte maneira, lá, invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Olha lá, Estados Unidos alega que o Iraque teria ligações com redes terroristas. Então a ideia dos Estados Unidos é o seguinte: eu vou invadir o Iraque porque eu tenho certeza que eles têm ligações com o terrorismo, e além disso aqui, ó, ainda tem armas químicas. Então a ideia dos Estados Unidos é o quê? Eu vou invadir porque eles têm ligações com redes terroristas e têm armas químicas. Logo, isso é um perigo para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Então eles alegam isso e promovem essa invasão, tá? E eles conseguem ali dar fim ao governo Saddam Hussein, beleza? Saddam Hussein, ele acaba sendo preso, né? Acaba sendo, inclusive aí, passa por um processo de julgamento, e a penalidade dele é a morte, tá? Ele acaba indo aí para o enforcamento, beleza? E qual é o grande lance aqui dessa guerra, galera? Os Estados Unidos está demonstrando o quê? Força, novamente, perante o planeta inteiro, tá certo? E só que aqui tem um detalhezinho: os Estados Unidos invade o Iraque, tá? Sem apoio total do Conselho de Segurança da ONU, beleza? Ou seja, ele desrespeita uma regra que era básica, tá? Alegando que iria encontrar armas químicas. Só que isso não acontece, beleza? Isso vai ser mais importante quando a gente chegar aqui no final e começar a falar de Rússia, beleza? Então vamos lá. Então, guardando essa informação, a gente vai falar de China. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. China, tá? A gente precisa falar da China quando fala de nova ordem mundial. Lembra que eu falei da tríade capitalista, né? Quando eu falei de Estados Unidos, Alemanha e Japão? A gente hoje pode sim incluir a China, né, como grande força, né, como um dos centros polarizadores, né? Então, olha lá, grande crescimento econômico. Hoje a China tem um crescimento de PIB absurdo, já ultrapassou o Japão, está em segundo lugar no PIB mundial, só perde economicamente para os Estados Unidos, beleza? E tudo indica, pelo crescimento econômico dos Estados Unidos hoje, pelo crescimento econômico da China, tudo indica que no máximo aí em 2 décadas a gente vai ter aí a China ultrapassando os Estados Unidos em PIB, beleza? Então o PIB da China em provavelmente 2 décadas vai estar ultrapassando o dos Estados Unidos, fazendo com que a China passe aí a ser a maior força econômica do planeta, beleza? Olha lá, maior parceiro econômico, maior parceiro comercial do Brasil, tá? Então isso é importante a gente destacar também, tá? Grande potência militar e olha só, é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tá? Ao lado aí dos Estados Unidos, da Rússia, da França, beleza? Então a gente tem, e da Inglaterra também, então a gente tem aí a China
com um grau de importância muito grande no mundo. Além de você ter aí ela em passos largos para se tornar maior a economia, você tem um território, um país que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, tá? E que só cresce, beleza? Então, hoje se destaca, sim, como uma das grandes potências, ainda mais no mundo, na nova ordem mundial, quando a gente fala de multipolaridade, beleza? Onde a força econômica é aquilo que é tratado com mais importância, beleza? E, para fechar essa parte, Rússia. Olha lá, galera. Rússia, novo posicionamento político e econômico. Pensa só, galera. Eu estou falando de um território, né? Que era o principal território dentro da União Soviética, que é a Rússia. E ele teve uma queda, uma perda de importância política absurda com o fim da União Soviética. E, obviamente, você tem aí a Rússia, né, querendo caminhar para tentar recuperar esse prestígio, esse poder, né, essa posição de liderança perante o mundo. Então, a gente tem aí algumas situações que a gente pode retratar justamente esse crescimento do território russo, beleza? Uma delas, olha lá, invasão à Geórgia. Ah, galera, protesto nos Estados Unidos por causa disso. O que foi essa invasão à Geórgia? Ah lá, a Geórgia é um território, né, que fica ali, né, ao sul da Rússia, e a gente está falando do movimento separatista na Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul é um território que fica na Geórgia, tá? Só que a Ossétia do Sul, etnicamente falando, ou seja, mais uma vez eu estou falando de problemas étnicos que ocorrem naquele território, né, da antiga União Soviética, ou seja, por uma questão étnica, né, ou seja, a Ossétia do Sul, ela está muito mais conectada, né, ela se sente muito mais próxima da Rússia, por ter justamente ao norte nós temos a Ossétia do Norte, né, ela se sente muito mais próxima da Rússia do que da própria Geórgia. Então você tem ali uma invasão àquele território lá, protesto nos Estados Unidos, tá, e entrada da Geórgia para a OTAN. Então preste atenção quando eu falo isso aqui. Protesto nos Estados Unidos. Por que eu tenho esse protesto nos Estados Unidos? Porque a Rússia ela não respeitou, né, a ONU. Tá? O Conselho de Segurança da ONU não foi respeitado nesse momento. Mas qual é o argumento da Rússia contra os Estados Unidos? Justamente esse daqui. Quando os Estados Unidos pretendia invadir o Iraque, ele não respeitou também o Conselho de Segurança da ONU. Rússia se posiciona contra. E aqui acontece a mesma coisa, só que no inverso. Então a gente tem essa situação aí que acaba deixando uma instabilidade, né, entre Estados Unidos e Rússia. Na verdade, aprofundando essa instabilidade. Beleza lá? Então, protesto nos Estados Unidos, entrada da Geórgia para a OTAN. Então, olha só, é um território que é vizinho da Rússia, conectado ali na fronteira. Então, para a Rússia, não é interessante que a Geórgia entre para a OTAN. Imagina uma base militar, né, dos Estados Unidos sendo colocada ali. Não é interessante. Então, a Rússia, incomodada com isso, ela demonstra esse incômodo e acaba promovendo isso daí, né, essa invasão à Geórgia, tá, para tentar anexar aí a Ossétia do Sul ao seu território, tá? Então a ideia foi basicamente essa, beleza? E quando a gente fala da Crimeia, a maioria da população de origem russa, quase 60% da população da Crimeia é de origem russa, tá? Só que qual é o grande lance? A Crimeia fica na Ucrânia, beleza? A Crimeia fica na Ucrânia. Teve um presidente da antiga União Soviética chamado Nikita Khrushchev. Esse cara, ele tinha origem ucraniana. Então, quando ele está na presidência, né, da antiga União Soviética, lá em 1954, ele anexa o território da Crimeia à Ucrânia. Beleza? E, olha lá, a maioria da população é de origem russa, tá? Ou seja, mais uma vez falando de problemas étnicos, tá? Problemas étnicos que causam aí essas questões separatistas naquele território. Olha lá, zona de transição do gás russo para a União Europeia. Então, ela não é uma região que tem só uma importância étnica, né, para a Rússia. É uma região que tem importância
econômica também. Olha lá, presidente da Ucrânia desiste de um acordo, né, com a União Europeia e prioriza relações com a Rússia, tá? Então, quando você tem esse presidente, tá? Viktor Yanukovych, quando você tem esse cara preferindo, na verdade, manter relações com a Rússia e desistindo de uma proximidade com a União Europeia, você vai ter boa parte da população da Ucrânia entrando aí, né, num processo de revolta. Então você tem aqui insatisfação popular, porque a maioria naquele território gostaria que a proximidade fosse maior com a União Europeia, beleza? E olha lá, independência e anexação à Federação Russa. Então você tem, a partir desse momento, um parlamento, tá? Um grupo pró-Rússia lá nessa área que a gente chama de Crimeia. Você tem um grupo que simplesmente, por ser pró-Rússia, eles definem aí a independência daquele território, né? E pós-independência, a anexação à Federação Russa, beleza? E olha lá, Estados Unidos e outros ocidentais se posicionam a favor da Ucrânia, ou seja, são contra mais essa ação aí da Rússia. E como não é diferente quando foi aqui em relação à questão da Geórgia, mais uma vez você se esbarra nas questões da ONU, né? Ou seja, os Estados Unidos acaba perdendo essa moral aí desde que decidiu invadir o Iraque, né? Também sem respeitar o Conselho de Segurança da ONU. Beleza? Então, são aí alguns pontos de conflito, né? Naquela região. Beleza, isso, galera? Lembrando, estamos fechando agora aqui, então, esse tema Nova Ordem Mundial, tá certo? E a ideia é a gente fechar, após cada aula, fechar os exercícios também. Então, façam as atividades, tá? Leiam a apostila, façam as marcações necessárias. E é isso. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.